Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de customização para iniciantes. Na última aula, a gente falou sobre o Primer PU e nessa aula a gente vai falar sobre tinta poliéster. Mas por que, Roberto, tinta poliéster e não tinta poliuretano, já que a gente está trabalhando com verniz poliuretano? Porque a tinta poliéster ela é muito mais prática para nós customizadores e ela é muito mais prática para você iniciante também. Um iniciante ele consegue trabalhar muito melhor com uma tinta poliéster do que uma tinta poliuretano. Um dos pontos também é a sua ampla utilização, principalmente na indústria automotiva. A tinta poliéster, ela oferece um acabamento durável, de alta qualidade, além de fornecer um excelente nível de proteção contra raio UV, ferrugem, abrasão e, além disso, tem um acabamento atratível. A tinta poliéster, ela quando finalizada com um verniz, ela se torna muito brilhante. Composição. A tinta poliéster ela é composta basicamente por 3 elementos. Primeiro, resina poliéster, principal componente que é responsável pela película protetora e a durabilidade da tinta. Como é que se diz? Resina poliéster, elas são termofixas, ou seja, após aplicadas e curadas, elas se tornam rígidas e resistentes. A gente vai falar um pouco dessa resistência um pouco mais à frente, para vocês saberem. Segunda coisa, catalisador. Tinta poliéster tem a mesma ideia do Primer PU. Elas são bicomponentes, ou seja, elas precisam de um catalisador para iniciar o processo de cura e formar uma camada sólida. Então, toda a tinta poliéster, assim como o primer, eles são, para elas se tornarem rígidas e curadas, elas precisam de um catalisador. E um terceiro ponto, um terceiro elemento, que é o pigmento. Esses pigmentos são as partículas coloridas que ficam suspensas na resina e fornecem cores e efeitos. A gente tem que lembrar que, apesar de a gente dizer eu quero um azul metálico, a tinta poliéster ela é capaz de juntar os dois, cor e efeito. Azul é cor, metálico é um efeito. Mesma coisa é o perolizado. Se eu quero um vermelho perolizado, então eu tenho uma tinta de cor vermelha com efeito pérola. Vamos lá. Quais são as características das tintas poliésteres? Como eu disse, uma delas é durabilidade. Elas são resistentes a abrasão, impacto e desgaste mecânico. Esse desgaste mecânico é um dos pontos principais que faz ela ser bastante usada na indústria automotiva. Nisso, elas oferecem uma camada protetora que pode suportar condições severas de uso. Se vocês prestarem atenção, essa ideia dela de desgaste mecânico é bem interessante, porque sabe os lugares onde os pinos, onde as portas do carro eles abrem e fecham? Aqueles lugares é onde eles sofrem mais desgaste mecânico. E se você prestar atenção, pelo que acontece nele, com a tinta poliéster, o desgaste não é tão grande na tinta. Certo?
que se você avaliar pelo ponto que ela está atuando, o desgaste poderia ser um pouco maior. Segundo ponto, segunda característica, resistência a raio UV. Tintas poliéster, elas são resistentes à exposição do sol, o que evita nelas grande parte das vezes de desbotamento precoce da cor. Uma excelente característica numa tinta para você, principalmente para carros. Terceira característica, acabamento brilhante. Quando uma tinta poliéster, depois de aplicada, curada, ela vai manter uma aparência fosca, certo? No entanto, quando você faz uma camada de verniz por cima da tinta poliéster, ela adquire um acabamento muito brilhante. Ele tem esse acabamento brilhante e ainda o verniz realça a profundidade da cor que ela tem. Então, para a maioria dos casos, além da proteção, o verniz ele também dá essa característica de alto brilho nas tintas poliésteres. Quarto ponto, uma característica que faz a tinta poliéster ganhar muita vantagem em cima das outras, variedade de cores. As tintas poliésteres, elas podem ser formuladas numa grande gama de variedades de cores, certo? E essas cores, elas podem ser combinadas com vários tipos de efeitos. Os mais comuns hoje em dia é o metálico e o perolizado. Quinta característica, vamos botar assim, flexibilidade. Apesar dela ser uma tinta termofixa que quando seca ela fica rígida, ela ainda é flexível, certo? Essa capacidade de manter um pouco da sua flexibilidade permite que a tinta poliéster ela se contraia e se expanda, certo? Na superfície que ela está, sem rachar e sem quebrar. Algumas vezes você pode ver que uma tinta ela racha ou quebra. Isso acontece por causa da exposição do sol nela e ela perde essa flexibilidade, certo? Quais são as principais vantagens da tinta poliéster? Uma delas é resistência química. Isso é uma das principais características, se não a principal característica para ela ser usada em áreas fora da pintura de carros, certo? Depois de curadas, elas são resistentes a produtos químicos como solvente, óleo, gasolina, abrasão, certo? Essas superfícies, depois de pintadas e esvernizadas, elas se tornam excelentes para ambientes que tenha esse tipo de substância e onde o desgaste ele pode vir com muita frequência. Principalmente a gente pode ver em oficinas, certo? Oficinas, equipamentos, algumas vezes, eles são pintados com tinta poliéster, esvernizados, dependendo do tipo de verniz, porque os dois juntos, eles conseguem manter as suas características sem enferrujar. Segunda vantagem, acabamento de alta qualidade. As tintas poliéster concedem os veículos, que é onde é o nosso foco principal, veículos, carros em miniatura, pintura automotiva, ele consegue dar a esse carro um visual atrativo, certo? A cor ela fica muito atrativa
principalmente depois de envernizada, certo? Depois de uma camada de verniz, a tinta poliéster ela consegue realçar, ter a sua cor realçada e consegue um alto brilho, certo? E essa cor e esse realce de brilho, ele varia bastante e depende muito do tipo de pigmento usado, e da quantidade de verniz aplicada, certo? E da quantidade de solvente no verniz aplicada. Para algumas pessoas que não sabem ou não lembram, brilho de verniz, ele depende da quantidade de solvente que você coloca. Quanto mais solvente você colocar no verniz, menos brilho ele vai ter, ok? Outra vantagem, alta durabilidade. Comentei algumas vezes que as tintas poliéster elas são bastante resistentes a não apenas desbotamento, mas também degradação por condições climáticas e ambientais. Ou seja, chuva, sol, certo? Vou colocar um extremo, granizo, que vai amassar o seu carro, mas também, dependendo da camada de tinta poliéster, ele pode só amassar e não machucar a pintura. Mas aí eu estou sendo um pouco extremo. Mas no geral, sol, chuva e umidade, certo? Ele tem uma durabilidade a essas degradações ambientais. Aplicação versátil. Diferente de determinados tipos de tinta, certo? A tinta poliéster ele tem uma aplicação muito versátil e ele pode ser usado em metal, que é o nosso carro no caso das nossas miniaturas, ele pode ser usado em madeira, ele pode ser usado em plástico e se a superfície estiver bem preparada, em todos os casos anteriores e nesse também, ele pode ser usado até em vidro, certo? Então a questão da versatilidade da tinta poliéster depende muito da preparação que você tem para aquela tinta. Essa preparação também precisa de uma aplicação correta. Vamos avaliar isso. Que não é só saber o que usar, também você tem que saber aplicar corretamente essa tinta. Processo de aplicação. A gente tem que avaliar também que, assim como o primer, o processo de aplicação determina como vai ser o resultado final da nossa pintura. Nisso, a gente tem sempre que começar com a preparação da superfície. Como a gente trabalha com superfícies metálicas, como nossas pinturas elas trabalham como as nossas... Eita, que eu me enrolei agora. Como as nossas pinturas elas são feitas em superfícies metálicas, a gente normalmente, e é bem comum a gente fazer isso, pode ser que não aconteça, mas quase sempre a gente faz, passar uma camada de primer, para garantir que a tinta tem uma boa aderência na miniatura. Muitas vezes, essa camada de primer, ela precisa ser lixada. Esse lixamento também ajuda a melhorar a aderência. É necessário? Nem sempre. Às vezes a camada de primer ela está tão bem aplicada ou está num nível tão bom que lixamento não é necessário. Em algumas customizações minhas, vocês mesmo veem que a grande maioria das vezes, quase nunca, eu lixo. Mas, se você sentir que a superfície está porosa ou meio com aquela sensação esponjosa, fazer um lixamento ajuda a melhorar 1. A aderência, 2. O acabamento final. Mistura.
a gente tem que lembrar sempre das misturas. Uma tinta poliéster, como eu disse, é uma tinta bicomponente, que ela tem catalisador e resina. Esses dois têm que ser misturados do mesmo jeito que o primer, na proporção definida pelo fabricante. Então, quando você compra uma lata de tinta que ela vem com o seu catalisador, o fabricante vai dizer qual é a proporção que você vai usar. No entanto, se vocês fazem igual a mim, que compram tintas em lojas de pintura, normalmente essas tintas ela vêm em garrafinhas PET ou garrafas especialmente preparadas para isso, e a loja ela já coloca a tinta e o catalisador na proporção correta. Você só vai fazer o quê? Você só vai adicionar o solvente para que a viscosidade da tinta ela seja ajustada para o que você precisa. Se você precisa dela mais líquida, menos viscosa, adiciona mais solvente. Se você quer ela menos viscosa, você coloca menos solvente. Mas isso vai depender muito do que você quer fazer com essa tinta. Quando você for preparar a aplicação dessa tinta, você tem que lembrar que, diferente do primer, que você pode passar camadas finas ou uma grande e espessa camada, aqui é sempre recomendável você começar fazendo camadas sempre finas ao redor da miniatura. Ou seja, você começa fazendo uma camada fina em cima da miniatura, depois dá uma segunda camada, uma terceira, uma quarta, até ela recobrir a miniatura toda. Nisso, você tem que sempre estar prestando atenção à distância que você está da miniatura, do aerógrafo para a miniatura, e também da velocidade que você passa. Ele não pode ser muito rápido, nem muito lento. Você tem que manter uma velocidade constante nisso e para garantir que ela crie camadas uniformes, certo? Depois dessa aplicação, se ela for feita corretamente ou do jeito que você quer, não sei se o que a gente considera corretamente, né? Você pode querer aplicar ela de uma determinada maneira que para outros não é correto, mas depois de aplicada corretamente, você vai necessitar de um tempo de cura. Após a aplicação, o tempo de cura ele vai ficar entre 20 a 30 minutos para toque em uma nova camada. Se você precisar fazer um lixamento, 20 a 30 minutos é suficiente, porque você vê se a camada está boa, faz um pequeno lixamento com a lixa 3000 ou com uma esponja abrasiva microfina e depois passa uma nova camada em cima da miniatura. Se você for fazer um mascaramento, aí é recomendável um tempo de cura de 6 a 12 horas. Quem acompanha meus vídeos viu que no último vídeo de um dos carros de batalha que eu fiz, eu tive que fazer um pouco mais de retoque, porque eu deixei menos tempo do que eu imaginava, e quando eu fui puxar a fita, a tinta ela saiu e eu tive que fazer uns retoques que eu não tinha a tinta correta, na cor correta, ela ficou meio manchada. Mas como era para carros, para um jogo, então não foi tão prejudicial assim. Mas se você quiser um mascaramento sem problema, 6 a 12 horas. Ok? Após a aplicação da tinta e a cura, você não necessariamente é obrigado a passar uma camada de verniz
Mas, se você quiser um alto brilho, um acabamento bastante atrativo, uma camada de verniz é bastante comum ser usada na tinta poliéster. Como eu disse, tintas poliéster, quando são aplicadas na superfície, no caso, quando são aplicadas nas nossas miniaturas, a tinta poliéster ela é fosca, certo? Ela fica com uma aparência fosca. Se você quiser que ela fique brilhosa, você vai passar uma camada de verniz. Deixa eu ver, me perdi. Certo? Após essa camada de verniz, existe um procedimento que algumas pessoas gostam de fazer, principalmente se forem participar de concursos, que é polimento. Você vai fazer o polimento do mesmo jeito que você faz o polimento num carro. No entanto, você precisa deixar que a miniatura ela tenha uma cura completa. Essa cura completa normalmente acontece de 48 a 72 horas. Algumas vezes pode ser necessário deixar até mais tempo, mas de 48 a 72 horas é um tempo até bom para você começar a fazer um polimento, e nisso você vai realçar o brilho e vai tirar pequenas imperfeições. Com isso, a gente conclui essa aula de tintas poliéster. Eu acho que eu fui bastante corrido nela, mas é principalmente para vocês terem um entendimento básico do que são tintas poliéster. A gente não vai se aprofundar tão pesadamente nisso, porque às vezes é desnecessário. A menos que você queira trabalhar na produção de tintas poliéster para miniatura, não é tão necessário você se aprofundar tanto. Mas é importante saber que tintas poliéster, elas são excelentes escolhas para pinturas de miniatura, certo? Porque ela tem uma durabilidade muito boa, uma resistência muito boa, principalmente para miniatura que a gente não vai ficar tocando direto. Se ela é excelente já para um carro onde ele vai levar sol, chuva, umidade, gente pegando, certo? Lavagem toda semana, certo? Polimento. Imagina o quão bom isso vai ser numa miniatura, onde ela simplesmente vai ficar ali paradinha. Então, essa durabilidade e esse alto brilho que a tinta poliéster promove é excelente para o nosso trabalho de customização. No entanto, a gente tem sempre que lembrar que a aplicação da tinta poliéster igual ao verniz, o primer PU, ela necessita também de ter experiência nela, saber usar, certo? A experiência te dá essa sabedoria de como usar e como se preparar, porque no começo é uma coisa bastante comum. Você não vai acertar as pinturas com a tinta, certo? Às vezes por causa do acabamento do primer, que não deu muito certo, às vezes porque você não conseguiu diluir, às vezes porque você diluiu demais. Então você necessita de experiência para poder trabalhar bem com a tinta poliéster. E essa aplicação, com o tempo, ela vai ficar mais precisa e mais cuidadosa. E no final de tudo, você vai chegar a um ponto onde você vai ter um acabamento visualmente atraente, certo? Um acabamento brilhoso, atraente, que vai fazer com que as pessoas se agradem muito do seu trabalho. Bem, pessoal, com isso nós terminamos essa aula de tinta poliéster.
E na próxima aula a gente vai falar sobre verniz. Depois dessa aula de verniz, eu vou fazer algumas explicações sobre técnicas que são usadas na pintura de miniaturas, na customização de miniaturas, como mascaramento, certo? Apesar de vocês verem eu fazendo o mascaramento, eu vou fazer uma aula só sobre mascaramento. Eu vou fazer uma aula sobre o uso de nanquim como pintura, certo? Mas isso aí é um negócio um pouquinho mais avançado. Mas eu vou fazer pequenas aulas sobre mascaramento, sobre decal, sobre detalhamento, coisas que a gente vai trabalhar com frequência no nosso hobby. Então, eu gostaria de agradecer a todos com um muito obrigado. Espero que estejam gostando dessas aulas. Eu espero que os novatos estejam aprendendo com essas aulas de customização. E nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!